E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante legal. A gente vai falar sobre uma novidade no Código de Processo Civil de 2015, que é a possibilidade da estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente. A gente já falou sobre esse tema em alguns outros vídeos anteriormente e hoje a gente vai abordar um aspecto bastante peculiar e bastante curioso dessa questão. A gente vai tratar aqui de algum sentido da procedimentalização, de como o legislador do CPC de 2015 tratou de criar ou estabelecer o procedimento para tutela antecipada antecedente e de como as regras estabelecidas pelo legislador devem ser interpretadas no melhor sentido da finalidade do Instituto, da finalidade dessa novidade, certo? Como a gente já comentou num outro vídeo, mas é bom resgatar aqui com vocês, a tutela antecipada antecedente vem para o direito processual brasileiro como uma ideia, ou por trás de uma ideia, de melhoria da entrega da prestação jurisdicional, de maior eficiência e especialmente inspirada no processo civil italiano, permitindo-se que, em determinadas circunstâncias, o processo se resolva pura e simplesmente bastante no seu começo, com a entrega de uma liminar, de uma decisão que a princípio tem caráter provisório, desde que as partes com ela sintam-se aí, em algum sentido, satisfeitos. O que vale dizer é que essa novidade vem para o processo civil brasileiro com o objetivo de, para alguns casos em que as partes entendam que não é necessário estabelecimento de uma relação processual mais longa, de uma discussão processual sobre o objeto que está em disputa ali no processo, sobre aquilo que se está discutindo no processo, não haja necessidade de um processo longo, de um processo com várias garantias, com todo aquele caminho que é sabidamente hoje demorado, que as partes se sintam, então, relativamente satisfeitas com isso. No direito italiano, isso funciona, como a gente já comentou em outro vídeo, partindo-se da premissa de que toda e qualquer decisão liminar, ela produz efeitos enquanto ela não for alterada, enquanto ela não for revogada, enquanto ela não for reformada. Mas, obviamente, sem que sobre ela possa se formar aquela estabilidade que a gente chama derivada da coisa julgada material, daquela decisão do Poder Judiciário, depois de permitidas todas as oportunidades de defesa, de recursos, produzidas todas as provas, etc. E aí o Poder Judiciário trate de dar uma decisão com esse caráter aí de estabilidade perene, que é a coisa julgada material, um instituto de segurança jurídica, inclusive previsto na Constituição como tal, para que isso possa, então, tornar aquele pronunciamento judicial definitivo. Muito bem. Lá na Itália, a partir dessa ideia, então, o direito processual civil brasileiro se apropriou um pouco dessa ideia, fez algumas mudanças, deu uma brasileiradinha ali, né? Misturou um pouquinho de suco de jabuticaba, jogou uma tapioca, deu uma brasileirada e trouxe o Instituto aí, basicamente regulado no artigo 304 do CPC de 2015. O artigo 304 do CPC de 2015 basicamente diz o seguinte: os efeitos de uma tutela antecipada concedida de forma antecedente, ou seja, quando o autor pede única e exclusivamente uma liminar, no processo ele faz só o pedido liminar, isso hoje é possível. Quando isso acontece, esses efeitos, quando a liminar é postulada então pelo autor, e o juiz concede essa liminar, ela tem um caráter aí também satisfativo, né? Ela realiza plenamente o direito. Quando isso acontece, os efeitos desta liminar concedida se tornam estáveis, olha só, são estabilizados, né? Desde que a outra parte não interponha o recurso cabível ou, até numa linha de raciocínio que a gente já comentou num outro vídeo, não apresente uma
uma manifestação robusta contra isso, ou seja, não demonstre aí a sua resignação em relação a essa concessão da liminar. Muito bem. Sob esse ponto de vista, então, na ideia finalística da norma, o autor move o pedido liminar, né, faz o pedido de liminar perante o judiciário e o judiciário concede isso e, entre aspas, passa a bola para o réu. Joga para o réu a necessidade ou não de alongar a discussão no processo, recorrendo ou fazendo alguma manifestação bastante robusta para tentar evitar que essa liminar produza seus efeitos, tenha seus efeitos de forma antecipada, aí, né, esses efeitos de forma antecipada estabilizados, e também evitando, portanto, evitando que o processo termine ali. Muito bem. Porém, o próprio sistema brasileiro, a própria legislação brasileira estabeleceu que quando o autor faz só o pedido liminar, ele tem o ônus de promover um aditamento desse pedido para fazer o pedido de tutela jurisdicional completa, para deduzir todos os outros pedidos que ele gostaria de deduzir em razão dessa situação, que ele possa fazer o pedido, então, de forma completa. Essa, então, é a grande novidade aí do sistema sob esse ponto de vista. Porém, o que o sistema, o que o processo civil, o que a legislação, melhor dizendo, o que o CPC não deixou claro era como esses prazos, eventualmente, do réu para recorrer da decisão que concedeu a liminar e do autor para aditar o pedido inicial devem ser compreendidos. E aí, a partir da própria leitura do CPC, era possível dizer que esses prazos, por exemplo, correriam de forma simultânea, o que tornaria o jogo, né, absoluto, já que nós temos essa analogia com a bola aí, tornaria o jogo absolutamente imprevisível e muito provavelmente levaria a uma inaplicabilidade na prática da regra. Porque, ao final, o próprio sistema diz que se o autor não aditar o pedido dentro do prazo ali, a princípio de 15 dias, mas o juiz pode lhe conceder um prazo maior, se o autor não faz o aditamento desse pedido, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito. Então, se criou essa dúvida aí sobre como isso pode ser ou como isso deve ser interpretado. Particularmente, sempre defendi que, partindo-se da premissa finalística da norma de tentar resolver o processo, o problema, o litígio, de forma rápida, deve-se compreendido mesmo, vou usar a analogia de novo, como um jogo de bola. O autor entrou com um pedido, o juiz deferiu e a bola passou para o réu. Se o réu pegar e guardar a bola, acabou o jogo. O réu se satisfez, está bom essa liminar, deixa assim. Agora, se o réu se opuser a essa liminar, aí sim isso voltaria para o autor e, portanto, o prazo para o autor eventualmente aditar o pedido inicial somente poderia começar a correr caso o réu se manifestasse de forma contrária à liminar concedida, seja recorrendo ou seja aí apresentando uma manifestação contrária de forma bastante robusta. Mas isso não está expressamente previsto no CPC. Pois bem, acho que é bastante importante trazer uma referência jurisprudencial do STJ sobre isso, que é o recurso especial, vou pegar o número aqui para vocês, 1766376, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, na terceira turma já. O julgamento é relativamente antigo para esses tempos de velocidade, de agosto de 2020. Basicamente, apreciando essa questão, o STJ disse que os prazos, de fato, não devem correr de forma simultânea. Que, portanto, até vou permitir aqui trazer para vocês um trechinho desse acórdão do STJ, que o propósito da estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente é proporcionar oportunidade à estabilização dessa medida satisfativa, valorizando a economia processual para evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente quando as partes se contentarem com a liminar, com o provimento sumário para resolver o litígio. E aí o STJ conclui dizendo exatamente isso.
O prazo para o autor aditar não pode correr de forma simultânea ao prazo para o réu se manifestar, recorrer, enfim, manifestar seu inconformismo contra a liminar. Portanto, como a gente tem dito às vezes, o papel da doutrina e da jurisprudência às vezes é tentar encontrar sistema onde não há, né? Me parece essa orientação do STJ a melhor interpretação sobre essa questão, porque ela resolve de fato, ela devolve aí a importância finalística da norma, ela valoriza o instituto e ela pode de fato trazer efetividade e aplicabilidade prática para a estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente a partir desse prisma. Então, um problema que o legislador não resolveu, doutrina e jurisprudência podem estar ajudando a resolver. Tá certo? Legal? Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fico por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar aqui o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, curtir, comentar, compartilhar, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, pessoal!